Oi, meu nome é Cláudia, tenho 40 anos, sou esposa do Everton. Estou fazendo uma série de vídeos para contar um pouquinho sobre o nosso relacionamento, sobre o nosso casamento e sobre a restauração, principalmente, do nosso casamento. E se você quiser saber como nossa história começou, tudo o que aconteceu, antes daqui eu gostaria que vocês olhassem, que você desse uma olhada nos vídeos anteriores e que também encaminhasse para amigas, para famílias que estejam passando por alguma situação parecida, que de repente eu contar aqui, para que a gente possa estar ajudando outras pessoas também e, acima de tudo, glorificar o nome do Senhor Jesus, porque foi Ele que fez o que fez na nossa vida, no nosso casamento, tá bom? Então eu tava contando um pouquinho que a gente ficou separado durante uns 2 meses e o Everton voltou para casa. A gente começou a, a frequentar as células do Bola de Neve depois dessa fase. A gente buscou junto as células para aprender mais, né? Para aprender mais sobre a palavra, para aprender mais sobre o amor de Jesus, o que a gente precisava fazer para que o nosso casamento realmente se fosse fortalecido, né? Essa era a nossa busca, assim, o que mais a gente precisa fazer? Porque a gente sabia que não era só ir na igreja, participar dos cultos, né? Precisava de alguma coisa a mais. E hoje eu tenho a plena certeza de que só ir no culto não é o suficiente. Além de uma comunhão com Deus, em primeiro lugar, né? Leitura da palavra, meditação da palavra, a oração, a tua conversa com Deus dia a dia, você precisa ter a comunhão com os teus irmãos, com o corpo de Cristo, porque eles podem te ensinar muito também. Muitas pessoas já passaram por esses lugares, por essas coisas que você passou, pelas dificuldades que você tem, e elas podem te ajudar, assim como a gente vai poder ajudar outras pessoas que virão, né? Então, a gente começou a frequentar células, foi maravilhoso. Os nossos líderes de célula nos ajudaram muito, nos ensinaram muito. A gente voltou, né? O Eve voltou para casa no final de julho e foi em meados de. Foi em outubro. Outubro. O Everton decidiu primeiro que estava na hora de se batizar e eu decidi ir junto com ele. Acreditei que era a hora de ir também. Assim como eu falei no vídeo anterior, ele foi me levando, né? Então eu fui, também me batizei. E em outubro, isso foi acho que 17 de outubro, mais ou menos. A gente foi num retiro e lá teria um batismo e a gente se batizou. Foi um pouco difícil para os nossos familiares, porque os nossos familiares são da luterana e dos católicos, né? E a gente já tinha sido batizado quando criança, então é um pouco difícil de entender, né? Mas, enfim, depois eles acabam aceitando o nosso posicionamento, né? E só para você que de repente não entende o porquê que a gente decide se batizar, é porque a gente entende que o batismo ele precisa ser um ato consciente, né? Já que eu estou falando do batismo, então eu quero falar um pouquinho. Hoje a gente entende que o batismo ele precisa ser algo consciente. Quando a gente faz esse batismo quando é criança, os nossos pais fazem isso como medida de proteção, né? Eles querem nos proteger e nos entregar ao reino dos céus. Então, eles nos batizam. Na luterana, da católica, eu não posso falar porque eu não tive esse convívio nessa parte,
mas eu acredito que deve ser bem parecido. Na luterana, a gente faz a confirmação do batismo com 13 anos, né? Eu fiz a minha confirmação do batismo com 13 anos na luterana também, mas eu confesso para vocês que ainda não é algo consciente, tá? E por que que eu falo isso? Porque é algo cultural. O cultural é consciente? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Eu não estou dizendo que isso é uma regra, que não é consciente. Na maioria dos casos, eu vejo que não é consciente porque é tradicional. Então, quando você chega numa certa idade, você é matriculado, os teus pais te matriculam, te colocam naquele estudo bíblico, que é para fazer a confirmação do batismo. Você cumpre aquele processo de 2 anos e aí você faz o ritual da confirmação do batismo, que é a confirmação. Você é livre para participar? Sim, com 13 anos. Só que eu cresci de uma forma que eu não poderia falar, isso não cabia dentro da minha educação, e eu acredito que, de um modo geral, dentro da educação de um luterano, no sentido geral, hoje eu não sei como é, mas na minha época era assim, você chegar para os teus pais com 13 anos e dizer, não, eu ainda não estou pronta para batizar, fazer a confirmação do batismo. Você simplesmente você passa pelo processo e você participa e você conclui, você faz. Então é algo tradicional, porque a tradição diz que você precisa fazer, as famílias fazem isso com seus filhos, mas não é algo consciente dos filhos, certo? Quando eu entendi isso, eu decidi que eu precisava batizar. Porque daí sim, a partir daí eu estava consciente de que sim, eu preciso de Jesus. Com 13 anos eu não tinha essa consciência. Eu volto a falar, isso não é regra. Eu acredito que pode acontecer, dependendo muito de cada pessoa, de como ela foi criada, de como ela foi ensinada, de vários fatores, que pode ser que ela tenha plena consciência com 13 anos e ela diga, até antes, se for o caso, e ela diga, eu quero ser batizada. Como eu já vi muitas crianças com 6, 7 anos serem batizadas, pedirem que querem serem batizadas para caminhar com Jesus, tá certo? Mas no meu caso, eu entendi que eu precisava batizar de novo, com consciência de que eu estava dando a minha vida para Cristo publicamente. Então a gente se batizou, eu e o Everton fizemos um retiro lá em Guaratuba, foi maravilhoso. E aí em novembro a gente entendeu, depois de muita conversa, estudo bíblico, comunhão com irmãos, palavra, oração, a gente entendeu que a gente estava casado no civil, mas a gente não tinha a bênção de Deus também no nosso casamento, publicamente, né? Então, de novembro, a gente decidiu fazer o casamento dia 1º de março, porque é o nosso dia oficial, onde a gente começou o nosso namoro, lá em 98. Então, a gente decidiu que esse seria também o dia do nosso casamento religioso. E o nosso casamento no civil, ele também é em março, só que de 2005, né? Foi no primeiro ano, 2004, 2005, agora eu tô em dúvida. Não vou olhar na certidão de casamento agora. Foi no ano que eu abri o salão, que eu já falei num outro vídeo, que a gente já tinha passado por algumas dificuldades, que a gente decidiu casar no civil. E aí, então, a gente decidiu casar no religioso,
sem dinheiro nenhum, a gente não tinha dinheiro para nada, não tínhamos condições para fazer festa, tanto que a gente tinha passado, até porque a gente tinha passado por uma separação, e só quem já se separou sabe a despesa que tem uma separação, e a gente ficou meses em crise, então foi bem complicado financeiramente também, né? E a gente estava passando também num processo que a gente estava reduzindo um pouco a nossa quantidade de trabalho, entendendo que a gente tinha colocado o trabalho em primeiro lugar. Então teve muitas coisas que fizeram assim a gente pensar muito antes de fazer a festa e fazer o nosso casamento. Mas os nossos amigos assim e Deus principalmente, né, agiu através da vida dos nossos amigos de uma forma sobrenatural. A gente foi ganhando as coisas, as pessoas foram nos ajudando com decoração, com roupa, com cabelo, maquiagem. Foi maravilhoso, maravilhoso. Ganhamos a lua de mel do meu sogro e da minha sogra. E não tenho palavras para descrever assim, porque a gente casou num lugar onde a gente mais gosta, eu acho, de toda a nossa história, que foi na praia. Deixa eu até mostrar uma fotinho, tem fotos aqui. Casamos de pé no chão, descalços, na praia, sem luxo. O Everton nunca gostou de roupa social, eu nunca me senti à vontade numa roupa social. E foi maravilhoso, assim. Casamos na Barra do Sul. Os nossos amigos montaram toda a decoração em algumas horas e desmontaram tudo em algumas horas. Todo lugar ao nosso redor estava fechado de nuvem, estava chovendo e só lá teve sol. Teve chuva também, mas teve sol. E a nossa fé era muito grande de que o sol, a chuva não ia atrapalhar. E assim, deu tudo muito certo. Foi maravilhoso. Foi realmente transformador nas nossas vidas. E a gente percebeu o quanto somos amados. Foi muito sincero tudo que aconteceu naquela festa. Nossa, não sei nem mais o que contar. Foi muito bom. E uma coisa ainda que eu quero falar em relação ao nosso casamento é que uma semana antes do nosso casamento, umas semanas eu acho antes, é que eu entendi que aqueles 9 meses que o pregador me falou naquele dia que eu fui pedir uma oração para ele, aquilo não se referia somente à vida do meu esposo, porque nós estávamos em maio naquela época. Então era um renascimento não só para o meu esposo, mas era um renascimento do nosso casamento em Deus. Então muitas coisas foram se encaixando e fazendo muito sentido depois que as coisas tinham acontecido, né? As coisas começaram a ter mais sentido, a ter mais significado depois. A gente conseguiu se guardar em santidade também. Não foi fácil, mas com entendimento. A gente conseguiu se guardar em santidade até o dia do casamento, praticamente 2 meses. Morando junto, dentro da mesma casa, compartilhando das mesmas coisas.
E o mais maravilhoso disso tudo que eu quero contar é que a partir daquele dia que a gente casou, com a benção do Senhor, com a nossa família, com as pessoas mais importantes ao nosso redor, naquele mesmo dia a gente decidiu que a gente ia começar a orar junto. E que isso ia fazer parte da nossa vida para o resto das nossas vidas. Então hoje a gente não dorme antes de orar junto. Isso é muito importante no casamento. Concordar junto em oração diante de Deus. Tá bom? Eu vou deixar um pouquinho pro próximo vídeo, porque agora minha gatinha tá fazendo barulho aqui, tá? Um beijo, Deus abençoe.